Dividend yield na mínima, lucros esticados, dívidas extrapolando os limites da realidade, empresas vindo ao mercado sem lucro. Será que tudo isso é indicativo que a gente está à beira do próximo colapso? Essa crise que está por vir, ela pode ser a mais violenta da história do mercado financeiro. Não ver esse vídeo significa que você está dando as costas para o perigo. Vem comigo. Estamos à beira de uma nova crise ou não, Tiuli? Antes de desenvolver mais esse assunto, do que a gente deve fazer caso aconteça uma crise, eu vou te falar alguns indicadores que eu olho para entender se o mercado ele tá caro, tá barato ou se a gente não sabe o que vai acontecer. E na maioria das vezes, quando a gente acha que uma coisa vai acontecer, acaba acontecendo justamente o contrário. Então, o primeiro indicador que eu gosto de olhar para entender quanto o mercado está esticado é derivado de duas estratégias básicas no mercado financeiro. Empresas de crescimento de um lado e empresas de valor do outro. Como que eu vou determinar as empresas de crescimento e as empresas de valor, Tiuli? As empresas de crescimento, normalmente, não sempre, elas dentro do arcabouço acadêmico têm uma relação de preço sobre lucro muito alta. Então, por exemplo, atualmente, a Amazon ela está com uma relação de preço sobre lucro de aproximadamente 65 vezes. Mas quando a gente vai olhar empresas do setor elétrico brasileiro, como por exemplo a Taesa, a gente vê que ela está com uma relação de preço sobre lucro de 6. Então, eu acabei de dar dois exemplos aqui de empresas de crescimento, a Amazon, e empresas de valor. E no atual momento, a gente está vivendo um dos picos dessa diferença entre empresas de crescimento e empresas de valor. Devido aos juros baixos que a economia mundial está vivendo desde a crise de 2008, as empresas de crescimento elas têm dentro do processo de valuation uma parte que a gente chama perpetuidade, que é o seguinte, é o que vai acontecer com a empresa entre 2026, a gente está em 2021 atualmente, ou seja, daqui a 5 anos para frente. E as empresas de crescimento, devido a essas baixas taxas de juros, conseguem às vezes transformar alguns projetos lá em 2027, 2028, 2030 em lucrativos, mas elas vão ter que perder muito dinheiro no presente para que isso seja verdade. Vamos dar um outro exemplo disso? O Nubank, por exemplo. O Nubank não dá lucro, mas só que as pessoas acreditam que lá no futuro ele vai dar muito lucro, porque ele vai ter uma base de clientes grande o suficiente para monetizar ela. Então, esse ponto já é muito importante, porque em algum dia a gente vai ver essas taxas de juros vindo para cima de novo. Por quê? Essencialmente, as taxas de juros elas refletem o preço do dinheiro e do jeito que a gente está tendo emissão de dívidas, mais dívidas, mais dívidas, mais dívidas, tanto das empresas, mas quanto dos governos, quem está emprestando esse dinheiro, uma hora vai falar o seguinte, olha, vocês estão me devendo muito, eu quero esse dinheiro de volta. E aí, quem está devendo vai falar o seguinte, eu vou te pagar um pouquinho a mais de juros para não ter que te pagar essa dívida agora. É igualzinho na nossa vida pessoal, tá? E aí, quando esses juros aumentarem para refletirem esse novo ambiente de risco, talvez a gente veja os juros subindo e isso vai fazer com que o preço das ações caia. Então, quanto maior o juro, maior vai ser o custo do capital, o custo de oportunidade, como a gente fala nos investimentos. Então as ações vão ter que ficar mais baratas para elas se mostrarem mais atrativas. Esse ponto que eu falei aqui é essencial para a gente entender essa dinâmica. O próximo indicador que eu vou falar é o seguinte, vocês já ouviram falar que o preço de uma ação ela somente reflete os lucros crescentes ou decrescentes das empresas. E a gente tem um indicador que mostra o preço das ações comparados com o crescimento dos lucros, né? E aí a gente nunca viu uma distância tão grande entre o preço das ações e o crescimento dos lucros das empresas americanas. Isso pode estar mostrando que esse ciclo ele está se encerrando, chegando ao fim. A última vez que essa diferença entre preço das ações e crescimento dos lucros ficou tão alta foi lá na crise do ano 2000. Mas é importante você entender que a gente não sabe de onde a próxima crise virá. E é por isso que a gente precisa ficar alerta, sempre focado no controle de risco. E eu já te dou essa dica. O investidor de verdade, ele não fica preocupado inicialmente com quanto ele vai ganhar, mas sim o quanto ele vai perder caso dê errado. Essa que é a sacada que eu quero trazer para você essencialmente nesse vídeo. A gente não vai deixar de se expor ao risco, mas a gente sempre vai focar nele, porque o retorno é só uma consequência da capacidade que eu tenho de gerenciar os meus riscos analiticamente, racionalmente no mercado, mas não é só isso. A última vez que as empresas de valor realmente deram retornos maiores do que as empresas de crescimento foi na crise de 2008. Só que é o seguinte, a gente vê isso se alternando. Nunca antes na história do mundo as empresas de crescimento tiveram retornos durante tanto tempo maior do que as empresas de valor. Isso significa que as empresas vão cair de crescimento? Não. Só significa
que a gente pode ver uma alternância dessas duas estratégias. Só que quando as empresas de crescimento, que hoje são a maior representatividade do mercado americano, começarem a ter menos retorno, muitos dos investidores que hoje estão comprando as ações por 10, querendo vender por 20, não vão conseguir achar o novo tolo, que é assim que a gente chama as pessoas que querem especular sem técnica na bolsa. Gente que quer comprar por 10 e achar um novo bobo na rua que vai comprar por 12. Quando isso parar de acontecer, essa máquina que hoje está girando nesse automático, ela vai escangalhar. A gente pode ver uma avalanche de vendas na bolsa dessas empresas tidas como de crescimento, e isso vai afetar todo o mercado. Para você ter noção, as empresas de valor, na média, rendem 4,8% a mais do que as empresas de crescimento. Isso num histórico aí dos últimos 50 anos. Então a gente está trazendo dados muito robustos aqui para te falar isso. Um outro indicador que eu gosto de olhar é o yield de lucros das empresas do S&P 500. Para você ter noção, o IVV é um ETF que representa aí as 500 maiores empresas. Atualmente, o yield, dividend yield, do IVV está em 1,31%, ou seja, muito baixo. Só que quando a gente compara com os juros extremamente baixos que a gente está vivendo, ainda é melhor ter ações. Só que vai ter uma hora que, eu falei, a renda fixa vai começar a pagar mais para refletir esse novo ambiente de risco, e aí as ações vão ter que acompanhar para que elas se tornem mais atrativas, uma vez que, para eu assumir o risco do sobe e desce das ações, eu tenho que ser remunerado por isso. E a gente já está há muito tempo nesse ciclo. Um outro dado que eu gosto de olhar é os lucros futuros da média das 500 maiores empresas americanas. Por que, tio Uli, que você olha tanto as empresas americanas na hora de entender se o mercado está à beira de uma nova crise ou não? É exatamente porque 65% dos ativos financeiros do mundo estão nos Estados Unidos. Ou seja, se o fluxo de dinheiro parar lá nos Estados Unidos, que é a economia mais relevante, o mercado financeiro mais robusto do mundo, parar, normalmente a gente vai ver esse fluxo parar de vir para o Brasil, para a Rússia, para a Turquia, para a Argentina, os países da Europa. E lembra quando a gente escuta lá o William Bonner falar que a gente tem um déficit primário no governo, que o governo não consegue, na verdade, pagar todas as contas? É exatamente por isso que a gente precisa desse fluxo de dinheiro do exterior vindo. Porque é isso que fecha as contas. É como se eu tivesse problemas financeiros e eu pedisse ajuda para os meus pais. Uma vez que meus pais também estão com problemas financeiros, eles param de me ajudar. E aí encalacra tudo. Esse indicador aí que mede a relação de lucro com o preço das ações está na mínima do ano 2000 de novo. Muitas vezes a gente fica fazendo essas referências com a crise do ano 2000, porque foi uma das crises mais severas que a gente viu acontecendo no mercado acionário. Um outro indicador que eu gosto de usar é o indicador que mostra o número de IPOs que estão acontecendo de empresas que não têm lucro. Para você que não sabe o que é um IPO, significa Initial Public Offering. É quando uma empresa ela estreia na bolsa. Isso é um movimento que depende de um humor benigno da economia em geral, mas também do mercado. Quando eu vou lá abrir as ações da minha empresa, eu tenho que ter gente disposta a comprar aquilo. E aí, quando o mercado está otimista, tem muito mais gente disposta a comprar. Só que quando começa a vir um monte de empresa para a bolsa, mas empresa que não dá lucro, a gente tem duas alternativas. Ou essas empresas vão começar a dar lucro em breve, ou estão começando a desovar problema aqui no mercado. E, infelizmente, quando está todo mundo eufórico com ganhar dinheiro, quando parece que ganhar dinheiro na bolsa é muito fácil, o pessoal começa a atacar problema para cá. E aí aqueles investidores que não estudam e não têm método, eles viram iscas, muito claras para quem tem más intenções. Não estou falando que essas pessoas são criminosas, mas é uma questão de malícia, tá? Atualmente a gente está vivendo um ambiente de muitas empresas fazendo IPO e, infelizmente, muitas empresas que não dão lucro fazendo IPO. Próximo indicador que eu olho, que é o Short Interest. O que é o Short Interest? A gente, todo mundo que é meu aluno, pelo menos sabe, né? Consegue ganhar dinheiro com a alta, mas também com a baixa da bolsa. Ganhar dinheiro com a baixa não é você vender por 10, esperar cair para 5 e recomprar. Você consegue realmente monetizar essa queda. E atualmente a gente está tendo um short interest de aproximadamente 2,2% das ações do mercado. Isso só foi tão baixo aqui no histórico que eu estou vendo lá em 2008. E aí entra um problema, que é o seguinte: se não tem ninguém apostando que as ações vão cair, tá todo mundo comprado. E se tá todo mundo comprado,
tá todo mundo pensando que a bolsa vai subir, tipo, quem é que tem mais para comprar? Se tá todo mundo comprado achando que a bolsa vai subir, quem é que falta comprar? Ou seja, meio que acabou a energia. O tanque de gasolina do mercado, ele vai ficando vazio, porque tá todo mundo dentro, todo mundo dentro, todo mundo dentro, todo mundo dentro. Quem sobrou de fora para continuar comprando para elevar os preços das ações? E aí, a gente tem um último indicador, mas aí a gente já está falando de finanças comportamentais, e são as emoções do mercado. Então, a gente tem uma era de otimismo. Depois do otimismo, as pessoas ficam excitadas, elas começam a ter emoções que variam. Aí tem um dia que o cara acha que vai ficar rico, outro dia ele acha que vai ficar pobre. Até o momento que a gente chega no âmbito da euforia. Euforia é todo mundo louco. É muito fácil ganhar dinheiro, é muito fácil ganhar dinheiro. Pessoal levantando milhões em grupo do WhatsApp, empresas que não têm fundamento nenhum, valendo bilhões. O pessoal começa a parar de ser racional e começa a só comprar porque tá subindo. Ah, por que tá comprando? Não sei, porque tá subindo. Por que tá subindo? Não sei, mas tá subindo, então eu não vou ficar de fora. E a gente começa a gerar uma coisa chamada Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. E aí começa a cair a bolsa, a gente começa a ficar com uma ansiedade, não sabe o que fazer. Aí a bolsa começa a cair mais ainda, a gente começa a entrar num estado de negação, que é o seguinte, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. Só que não sobe depois desse caiu, comprou. E aí você começa a gerar um sentimento de medo. E esse medo ele vira pânico, até o momento que depois do pânico você fica desanimado. E aí a gente entra no processo de depressão. Depressão é o seguinte, só de você olhar para cima já é uma vitória. E aí as pessoas desistem da bolsa, só que aí ela começa a ficar tão barata que alguns grandes investidores começam a comprar até por uma questão legal. Eu tô falando dos fundos de pensão, tá? Mas caberia um vídeo inteiro só pra gente falar disso. E aí começa a ter uma esperança, depois dessa esperança começa a vir um alívio, depois o otimismo, depois vai voltar aquele ciclo de excitação, emoção, euforia, e o mercado ele sempre vai ter esses altos e baixos. Então, galera, qual que é a minha recomendação? O maior risco da bolsa é você não estar exposto a ela. Se você está ansioso, achando que a bolsa está muito cara, eu sugiro que você diminua a tua exposição à bolsa, mas nunca saia totalmente dela. E tenha diversificação nessas classes. Por quê? A partir do momento que você está diversificado, você está, de alguma forma, mais resiliente a qualquer tipo de impacto que tenha na bolsa. E para você aí que está com medo de entrar na bolsa porque você acha que ela está muito cara, eu vou te falar um negócio, estatisticamente a bolsa ela vai cair 50% uma vez por década. Ou seja, não tem como você se tornar um investidor de longo prazo sem lidar com esses momentos de euforia e depressão. E para isso você precisa ter técnica, tá? Os intermediários, eu já falo, vocês têm uma metodologia de sempre comprar as empresas mais baratas da bolsa, relativamente. Ou seja, se eu vou estar sempre exposto na bolsa, eu pelo menos eu quero estar nas empresas mais baratas. E para você que é avançado, você tem a maior oportunidade nas tuas mãos. Você pode usar a técnica de trend following, você pode usar opções para proteger o teu patrimônio. E se você tiver uma convicção alta e um método claro que determina quando entrar e quando sair dos ativos, você pode ganhar muito dinheiro com o mercado em queda. Quando a gente teve a queda de 2020 devido à crise sanitária, eu fiz muito dinheiro mesmo. Teve dia de ganhar mais de 1 milhão em um dia, mas tudo porque eu tinha uma técnica muito clara de me beneficiar da queda. Mas principalmente, eu tinha um mindset muito resiliente. Você precisa estar flat quando a bolsa ela tá maluca. É assim que você se diferencia. Para responder aqui, no final das contas, se eu acho que o mercado ele está à beira de uma nova crise, sim, ele sempre está à beira de uma nova crise. Só que não é o vento que vai determinar para onde eu vou, mas sim como eu vou posicionar as velas do meu barco. Toma cuidado, tenha técnica, estude, não deixe para estudar depois que você já perdeu dinheiro, porque é só o começo. Dá um like nesse vídeo aqui se você gostou e se inscreve nesse canal também para você receber novos vídeos.